o Ano Novo se inicia, né? É um bom tema para falar sobre esse assunto. Ano Novo, vida nova. Né? Podemos nascer de novo, né? Como a mensagem que foi cantada, porta renascer. Aqui é no livro de João, capítulo 3. Nós temos uma mensagem bem interessante. Fala sobre um homem que foi visitar Jesus, foi fazer uma visita para Jesus. Muito bom. O nome desse homem é Nicodemos. Nós vamos ler aqui do versículo 1 ao 5. Diz assim. É João? É João 3, versículo 1 ao 5. Podemos começar? Sim. Amém? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este, à noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Irmãos, João quanto? 3, 3. verso 1 e 2. Amém? Obrigada. Versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E aí Jesus vai e fala. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. No versículo 9 e 10, olha só o que diz. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? E acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Ele ficou admirado, né? Eu estava lendo no livro da Elisjade, Desejado de Todas as Nações. Ela fala lá a partir da página 167. Tem um comentário lá até interessante, eu li assim rapidinho, né? Não me aprofundei bem, né? Mas eu entendi ela falando assim, que Nicodemos, ele sabia sobre o que Jesus estava falando, quando Jesus falou que era necessário nascer de novo, né? E aí ele vai e fala que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, ela fala, né? Ela fala que Nicodemos, ele via e ouviu as pregações de João Batista. Ele sabia que João Batista falava de Jesus. Ele sabia que Jesus era aquele a quem João Batista falava. E eu fiquei pensando, né, meditando naquilo, provavelmente ele viu na hora, né, porque sabendo que ele era um homem ali, né, uma pessoa muito instruída, né, muito conhecedor, e era um dos principais, né, que fazia parte ali dos que ensinavam as pessoas, ele sabia muita coisa. E outra, a pessoa que era o posto que ele tinha ali dentro, né, da religião, né, ele precisava também estar sabendo o que estava acontecendo. E não há dúvida que ele sabia realmente, né, sobre Jesus. Por que ele ficou curioso e foi até lá para Jesus? Nós sabemos, né, que ele é
né? Como fala aqui que ele foi ter de noite com Jesus. Ele não foi, por exemplo, de dia, né? Ele não fez uma forma de que todo mundo pudesse ver que ele foi ter com Jesus. Então, de uma certa forma, né, ele estava não reconhecendo Jesus publicamente. Nós vemos aqui em Mateus, no capítulo 3, versículo 11, o testemunho de João Batista, né? Ele fala assim, Mateus, viu, irmão? Mateus, capítulo 3, versículo 11. É bem interessante, é uma mensagem que a gente já sabe de cor. Né? Quando João Batista estava fazendo o trabalho que ele foi enviado, né, por Deus para fazer aquela obra, né, que era preparar o caminho para o Salvador, né, que viria, e ele fala, eu vos batizo com água, veja só, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, veja só. Eu fiquei pensando assim, podemos ir nessa hora. Então, realmente, as palavras da Ellen White, né, têm sentido. Né? Porque ele ficou curioso, foi ter com Jesus, queria saber mais a respeito de Jesus, né? E ali ele chega lá, né? Vamos imaginar uma pessoa com bastante conhecimento, bem instruído, na religião, de uma certa idade bem, né? Que tinha bastante sabedoria também, né? E aí quando Jesus fala para ele, né, que era necessário nascer de novo, ele se sentiu ferido. Aquelas palavras de Jesus era como se tivesse ferido o coração dele, o orgulho dele, por ele se achar uma pessoa que não precisava nascer de novo. Mas como pode acontecer isso? Na verdade, ele sabia, ele já tinha pensado. E nós sabemos, né, que todos nós, assim como Nicodemos, precisamos nascer de novo. Importa nascer de novo. Essa é a mensagem que o Senhor Jesus falou para Nicodemos e fala para todos nós. Nós sabemos, né, que de acordo aqui com a palavra, né, Jesus fala, e aquele que não nascer da água e do Espírito, veja só, o que é o nascer da água? Batismo, né? Certeza. Somos batizados nas águas, né? E o nascer do Espírito? Agora eu pergunto, né? Jesus precisava nascer da água? Ele nasceu, né? Por que Jesus nasceu da água? Com certeza para nos deixar um exemplo. Pois é. E ele foi também, né? Apesar que João falou que ele batizaria com o Espírito Santo. E Jesus também foi batizado com o Espírito Santo. Agora, o que é mais interessante é aqui na mensagem de João, né? Ele fala aqui no versículo 11 de Mateus, capítulo 3, que no final ele diz, né? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que é o batismo com fogo? O batismo do Espírito Santo nós sabemos. Quando nós batizamos, nós recebemos o Espírito Santo. Nós vemos lá em Atos, no capítulo 2, versículo 3, né, que uma das formas, né, que foi revelada ali, do batismo do Espírito Santo, conta, né, que foi distribuído entre eles línguas de fogo. Muitas pessoas por aí pregam, né, que esse é o batismo do fogo, mas de acordo com a Bíblia, é o batismo com o Espírito Santo, né? Então, o que é realmente o batismo com fogo? Nós vamos ver agora na palavra de Deus o que é o batismo com fogo. Vamos lá para 1 Pedro,
1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, vamos ler do versículo 12 ao 14. A palavra de Deus, irmãos, ela é maravilhosa, explica tudo detalhadamente. Nós vamos ver agora o que é o batismo com fogo. 1 Pedro 4. 12. 1 João 4, Pedro. versículo 12 a 14. É 1 João. É Pedro, né? Primeiro, Pedro. 1 Pedro, quer dizer. 2. 1 Pedro 4, 12. ao versículo 12. Diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Está falando do fogo ardente, né? Que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa estranha vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Amém? Amém. Dá para entender, irmã? Dá para entender, irmã? O que é o batismo com fogo? Quem está falando essas palavras? Pedro, né? Ele era um discípulo de Jesus. Ele diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de nós, destinado a provar este fogo ardente, nós sabemos. Jesus passou pelo batismo nas águas, batismo do Espírito Santo e também o batismo do fogo. São as provações, as dificuldades. Esse ano que passou, né, com certeza nós todos passamos dificuldades, sofremos. Muitas vezes passamos por momentos tão difíceis, que muitas vezes nós ficamos pensando: meu Deus, por que está acontecendo isso? E às vezes não conseguimos entender até agora. Mas que a partir de agora, de ano novo, com esta mensagem, não pode meditar mais quando chegar em casa. Medite mais na palavra de Deus, estude mais, comece a ler a Bíblia do começo, um novo ano, um novo nascimento, uma nova vida. Vamos recapitular tudo que nós já conhecemos, vale a pena. A palavra de Deus, né, ela cada dia se renova. Nós sabemos disso. Nós lemos uma passagem várias vezes, aí passa cada tempo, quando a gente vai ler, parece que é a primeira vez. Né? Muito bom. O novo nascimento, ele exige renúncia. Jesus renunciou, né? Renunciou a si mesmo, ele se entregou por nós, né? Ele resolveu morrer, né, por nós. Nós vemos, né, que todos os anos, desde o começo do mundo, né, todo ano, né, passa um ano, Deus vai, vem outro ano, né? Aí assim, quantos anos faz desde a criação, né? 6.000 anos. Podemos dizer aproximadamente, né? De acordo com as escrituras. Ou mais, porque nós já estamos chegando, né? No tempo do fim, no momento do fim. Então, o novo nascimento, né? Ele exige renúncia, renunciar ao próprio eu. Nós temos que renunciar a nós mesmos. Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 24. Mateus, capítulo 16, 24.
Se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É renunciar a si mesmo, né? Tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E essa cruz mesmo, o fogo ardente, que vem, né? Provações. Jesus teve que carregar aquela cruz, além de todo o sofrimento que passou, carregou uma cruz, foi crucificado. Né? O tanto que Jesus sofreu e nós não queremos passar por nenhum sofrimento. Qualquer coisinha que vem, diz aquele ditado que fala, chuta o balde, né? Não quer mais nem saber. Mas a partir de agora, desse novo ano, hoje, o primeiro dia, né? Que a nossa vida seja diferente. Nós, muitas vezes, às vezes a pessoa está na frente pregando, né? E a pessoa fica pensando, você está falando isso comigo. Não. A mensagem de Deus, né? É de Deus. Mas eu quero falar para vocês, e eu estou falando aqui, eu preciso ter esse novo nascimento, receber esse novo batismo. Eu tenho passado por muitas provações, mas eu não fui uma pessoa como Jó. Jó, nós sabemos a história de Jó, quem conhece a Bíblia sabe a história de Jó, quanto ele padeceu. Mas ele nunca blasfemou de Deus. Jó nunca pecou contra Deus. E eu creio, sabe, que de alguma forma nós, seres humanos, falhos, pecadores, podemos, né? Porque nós sabemos de muitas várias pessoas que têm falado coisas desagradáveis que Deus não aprova, né? Mas que a partir de hoje a nossa vida seja diferente, que o Senhor nos ajude a ser como Jó. Né? O Jó, né, foi um exemplo, mas o maior exemplo para nós é Jesus. Amém? Deus nos ajude, né, a ser semelhantes a Jesus. Olha o que ele diz aqui no versículo, no capítulo 16, versículo 33 de João. Agora é João. João 16, versículo 33. É uma mensagem bem profunda. O próprio Jesus que está falando. João 16, versículo 33. Ele começa assim. Acabou de falar aqui, nós lemos, né? A mensagem, né, que ele fala, que nós temos que carregar a nossa cruz e seguir a ele. Agora ele vem e fala: estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Amém. Jesus já venceu por nós. Não precisamos nos preocupar. Não se preocupe se alguém falou, me magoou, fez alguma coisa que você não gostou. Não se preocupe, não. Não é ele, não. A nossa luta não é contra carne e sangue. Essa luta é de Deus. Contra o inimigo, que é Satanás. Que tem feito, né, este mundo ficar na situação que se encontra hoje. Desde o começo do mundo, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, ele vem lutando, né, querendo ser o dono de tudo. Ele quer tomar o lugar de Deus. Mas nós sabemos, né, que nós estamos com Deus. Jesus já venceu a ele. E nós, por Jesus, já somos mais que vencedores. Amém. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui, ó, o livro de Gálatas, né, no capítulo 2, versículo 20. Se você não quiser procurar, eu boto muita mensagem, né? Porque eu sou apaixonada pela palavra de Deus. Sinceramente. Vocês não reparam não de eu botar tanto versículo
mas é porque ele dá vontade de falar toda a Bíblia. Glória a Deus. Paulo, ele fala logo, ele diz assim, logo, já não sou eu quem vive. Quem vive? Mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vive pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha só, que mensagem maravilhosa. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele está falando, já não sou eu que vive, mas é Cristo que vive. E a nossa vida, né, seja também, né, tem esse mesmo pensamento. Agora não é mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Novo ano se inicia. Vamos nesse propósito da nossa vida, colocar em prática. E eu peço nesse momento que os irmãos orem por mim. Para que, por exemplo, Paulo tem uma passagem que ele fala, né, para que ele não, falando aos outros, ele mesmo seja reprovado. Então, nós, né, que somos, né, o povo de Deus, que levamos a mensagem de Deus, temos que ter muito cuidado para que não, falando aos outros, nós seja reprovado. Ou seja, você falar uma coisa que você não vive. Né? Então, que o Senhor me ajude, né? Estarei orando por cada um de vocês também, para Deus nos capacitar, né? Para que nós podemos realmente dizer assim, ou seja, não só dizer, mas sim deixar que o Senhor Jesus habite no nosso viver. Tirar o nosso eu e colocar Cristo Jesus. Amém? Amém, Senhor. Olha só o que diz aqui em Efésios 1, versículo 13. Irmã, essa mensagem é maravilhosa. E quem também vós, também é Paulo que fala. Ele fala aqui, né? Ele diz aqui, deixa eu só repetir aqui. Logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aí, Efésios 1, versículo 13. Em quem também vós está. Ele fala assim, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Somos selados com o Espírito Santo. A partir do momento que nós aceitamos a mensagem da verdade, o evangelho da nossa salvação, o evangelho, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é o evangelho da verdade. Nós precisamos ter o conhecimento dessa verdade para que nós também venhamos a obedecer conforme Deus manda. Então, nós fomos batizados nas águas, né? Recebemos o Espírito Santo, precisamos, pedir a Deus força para que também, quando vier as provações, a gente aceite, Claro, todos nós ficamos tristes quando passamos por momentos difíceis, Quem não fica triste? Mas nós devemos nos alegrar ao mesmo tempo, porque como Jesus venceu, nós também venceremos. Nós sabemos que quando uma criança nasce, pequena ainda, o que acontece? Com o tempo ela vai crescendo. Olha o tamanho dessa bebezinha aí. Daqui uns dias ela vai estar maior do que a mãe dela. Poucos dias. A gente chama assim poucos dias, porque passa rápido, realmente. Nós sabemos, que as provações, quando nós passamos por provações, que até as crianças não passam, em momentos difíceis. Essas provações, essas lutas,
ela nos faz mais forte. Eu tiro por mim mesmo. Quantas vezes, né, eu fico pensando assim, se eu não tivesse passado por aquilo que eu passei, eu não sabia. E eu não tinha força agora, né, para suportar, porque quanto mais a gente vai passando, vai ficando mais frágil, né, e, assim, quando vai chegando para a idade, né. Então, tem coisas que às vezes nós passamos e ficamos pensando assim, por que eu estou passando por isso? Tem tanta gente que não passa por isso, por que eu estou passando por isso? Irmão, nós passamos, porque nós precisamos. Porque nós precisamos se consertar, nós precisamos nascer de novo. Eu tiro por mim mesmo. Por que eu tenho passado tudo que eu já passei? Desprezada, humilhada, já passei tanta coisa, porque eu precisava passar por aqui. Rejeitada, excluída. Eu preciso passar por isso. Bem feito. Talvez assim eu nasci de novo. Quem sabe, né? Todos nós estamos precisando também, né? De alguma forma. Então, quando as minhas lutas, as provações, pense bem. Passe por onde, né? Não vinha as dificuldades, né? Porque muitas pessoas, né, deixam vir a dificuldade para poder aprender, né? Vamos fazer com que não aconteça, né? Porque nós podemos evitar muitas das coisas. O irmão acabou de falar sobre a nossa saúde, né? É importante cuidar da saúde. Então, vamos cuidar. Tão importante quanto a saúde, a nossa saúde espiritual também. Que elas são interligadas uma com a outra. A saúde do nosso corpo. Nós somos o templo do Espírito Santo e nós precisamos, né, cuidar do nosso corpo e também da nossa vida espiritual. E como que nós fazemos para cuidar da nossa vida espiritual? Nos alimentando diariamente como nós temos que fazer. Bebe água, né? Nós temos que ter cada dia mais, né, nos encher, né, da palavra de Deus, é a Bíblia, né, que é o alimento. A água, né? Tem a água espiritual, tem todo alimento espiritual como nós temos o nosso alimento da nossa carne, nós temos também o alimento espiritual. Jesus é a fonte da água viva, nós temos que procurar ele cada dia, beber dessa fonte, dessa água viva, que é Jesus. O óleo é o Espírito Santo, quando nós falamos que nós botamos óleo lá dentro, o óleo é o Espírito Santo. Então vamos nos alimentar a cada dia. A qualquer momento Jesus está voltando. Não vai tardar a gente chegar, a qualquer instante ele está chegando, nós precisamos estar preparados. Porque aqueles que não estiverem preparados vão ficar. E nós precisamos, né, nos alimentar bem da palavra de Deus. Para poder, né, na hora da vinda de Jesus, estarmos preparados para o encontro dele, né, nas nuvens do céu. Deus nos ajude, nos abençoe, para que nós possamos, né, viver de acordo com a sua palavra cada dia. Na próxima mensagem, nós estaremos, né, trazendo mais temas para que todos possam saber mais. Né, se o Senhor me der a oportunidade, eu quero, né, cada dia não só falar da palavra de Deus, como também viver esta palavra, que é Jesus. Amém. Amém. Amém.